E aí pessoal, tudo bem? Hoje é o nosso primeiro podcast, então estou aqui com alguns convidados, né? Professor Mendes, professor Igor. Nós vamos conversar um pouco a respeito sobre as nossas profissões. Eu sou professor de Geografia, professor Mendes de Filosofia e professor Igor de Sociologia. Pode ser? Pode ser. Sociologia e filosofia parece que andam meio juntos. Se qualquer coisa quiser meter humanidades, pode ser, porque a gente está ali no campo das humanas, né? Isso aí. Geografia, A gente está no campo das humanas ali, então É o campo sociologia. que discute tudo o que acontece, o né? que cair pra gente, Isso. E se você gostar do nosso primeiro programa, você dá um like lá, assina aí o nosso canal e nós vamos ter muita coisa boa para os próximos dias, né? Programas legais. Eu queria fazer uma pergunta já, professor Mendes, e na sequência o professor Igor. As humanas, história, geografia, cada dia a gente percebe que a gente tem menos professores nessa área, né? E até conversando esses dias com o pessoal da Unespar, alguns cursos, e entre eles o nosso curso de geografia, de história, e talvez o de vocês, filosofia, sociologia, mas em especial de geografia e história, o número de alunos que estão se formando é um número muito pequeno, entra até um número razoável, e o curso de geografia, por exemplo, 3 alunos, professor Mendes. E história, até o professor Igor me contou aqui, 11 praticamente na sua formatura. O que vocês podem me falar, o que está acontecendo nesse campo, com essas áreas e que são tão importantes para a educação humana? Bom, primeiramente, eu queria agradecer aí o convite do nosso mestre Claudião. Nossa, Nosso mestre Claudião, estou aqui ao lado do Claudião, estou aqui ao lado do meu parceiro de humanas, professor Igor. Prazer gigantesco compartilhar esse momento aqui com vocês. Eu acho que assim, até uma coisa para a gente trocar uma ideia junto. Eu sinto que tem um movimento do mercado de trabalho, pelo menos eu vejo dessa maneira, que tem um movimento do mercado que acho que não é só curso de licenciatura, acho que é uma coisa muito das profissões tradicionais mesmo. Eu vejo que há uma procura cada vez menor, né, principalmente dessa galera mais jovem, por profissões tradicionais. Porque é uma característica mesmo dessa geração deles. Essas gerações, mas o contexto atual, estão buscando outros caminhos, né? Acho também que é uma falha do sistema educacional. Vejo dessa maneira. Há um descaso muito grande em relação às ciências humanas, Claudião. Muito grande. Igor, e o que você vê, olhando assim, e com o que o Carlos está falando, o que você gostaria de falar? Eu vou me colocar aqui um pouco mais novo que vocês aqui da roda. Não que vocês não tenham 27, 28. Quantos anos você tem, mestre? Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. Não foge não, fala quantos anos você tem. Eu nasci no dia 1º de fevereiro de 1995, 28 aninhos. E quero dizer que é um prazer estar com vocês aqui. Para não fugir da raia, mas como eu sou mais novo que vocês, e eu posso provar, eu diria que a nova metamorfose desse mercado de trabalho, ela está migrando especialmente para aquelas áreas que, como o senhor disse, deixa de ser tradicional, mas para uma área muito curiosa, a partir dos caras que eu sigo aqui no Instagram, que eu gosto de me inteirar, para aquilo que eles colocam como empreendedorismo. Então é muito nítido que os jovens, e até mesmo isso é um perigo, é um risco, um grande risco, que esses jovens acabam sendo informados de que graduação não tem serventia. É um risco que eles estão correndo quando eles escutam que faculdade não importa, quando se tem habilidades e competências para você ter o seu próprio negócio, investir, entre outras coisas. Isso me preocupa muito, porque são seguidores que têm 1 milhão são perfis com 1 milhão de seguidores, são diversas pessoas aí que vão escutando isso e de certa forma vão tendo essa aversão. E eu diria, professor Cláudio, que não é só com história e geografia, mas com as licenciaturas.
Ou seja, ser professor parece algo que saiu da moda. Cara, eu acho que tá além mesmo, o Igor. Eu acho que não é só licenciatura, não. É profissão tradicional. O cara não quer fazer graduação. Sabe por quê? Porque ele percebe que desde cedo ele pode ganhar dinheiro. Exato. Sem precisar ter uma graduação. E isso é muito dito Tem nesses aluno perfis. nosso. Tem aluno nosso. O Claudião tem mais tempo de rodagem que todo mundo aqui. O Claudião sabe. Tem aluno nosso que está no primeiro ano de ensino médio, o cara já está montando e-commerce. E o cara já está ganhando dinheiro. Ele vai querer a graduação? Vocês estão querendo dizer que muitas profissões, então, vão desaparecer. Não necessariamente desapareceu. Eu não diria desaparecer. Mas existem profissões que podem perder muito, e eu acho que a gente tem olhado isso também. Existem relatórios assim que profissões que vão sumir talvez da forma com que a gente tenha tradicionalmente falando, né? Você pega, por exemplo, as inovações tecnológicas, dá a impressão que tem coisa que a gente não vai fazer. Eu, até curiosamente, eu fui no banco hoje, num banco aqui de Paranavaí, Banco Sicoob, um belo banco nosso, cooperativa, e lá tinha um cartaz na hora que eu cheguei, que o caixa iria funcionar a partir do dia 1 de fevereiro, e eu não fui desde o dia 1 de fevereiro, eu acredito, no banco, eu fui hoje, somente do meio-dia às 3. O que significa que o fluxo de gente indo ao caixa está cada vez menor porque você tem na palma das mãos um banco, né? Então, quer dizer, algumas profissões, de fato, elas vão acabar. O bancário, por exemplo, eu estou vendo que logo não vai ter o bancário, vai ter as máquinas que vão fazer o processo, já tem, mas eu falo, eu pego um dinheiro, o dinheiro vai sumir. A impressão que se tem é que isso está acontecendo. É o cartão, é o papel plástico, daqui a pouco você, através de, sei lá, criptoativos, né? Cláudio, até um caixa eletrônico, cara. Quanto tempo você não usa um caixa eletrônico? Pois é. Sei. Quanto você não usa um caixa eletrônico? Eu não lembro a última vez que eu usei um caixa eletrônico. Os bancos agora estão migrando justamente para a área digital. Então você vê Nubank, você vê C6, o Inter, todos esses bancos agora, nem caixa físico eles têm. Eles trabalham apenas de forma digital. Então isso já mostra essa metamorfose que nós estamos saindo daquilo que é palpável para aquilo que está na nuvem. Nem o cartão. Digital. Nem cartão a gente precisa usar mais. Né? Você consegue ter aí nos Apple Pay, Google Pay, e você consegue de fato fazer aquilo que um cartão físico faz. Na realidade, nós estamos diante de uma revolução, né? Isso é fato. Mas eu queria mudar um pouco o foco da conversa e queria perguntar para vocês, primeiro para o Mendes, depois para o Igor, o que levou você... É o mais velho. Eu vou começar pelo mais velho. O que levou você, Mendes, a gostar tanto? Porque a gente percebe que você é um cara que gosta demais do que faz, você ama demais o que faz, e os alunos, eles percebem isso, por isso que gostam de você, gostam das suas aulas. O que te levou, de fato, a você ter essa coisa, né, essa vontade pela tua profissão? Bicho, isso é muito louco, porque às vezes eu fico pirando, imaginando o que eu seria se eu não fosse professor. Eu não consigo imaginar outra coisa. Ao mesmo tempo eu fico imaginando, caramba, se der errado na minha profissão professor, o que eu vou fazer? Porque eu não consigo, cara. Eu não consigo me imaginar, de verdade, não consigo me imaginar fazendo outra coisa. E é muito doido, porque chega o final de semana, pode parecer conversa fiada, mas é real. Vamos avaliar. Eu sinto um vazio, cara. Eu sinto um vazio, porque a semana inteira, movimentado, você recebe afeto, porque ser professor não é só você chegar na sala de aula e transmitir conteúdo, não. Você recebe afeto da galera. A galera dá carinho ali pra você, a galera te recebe na escola, a galera vem, te abraça, te chama pelo nome, demonstra que tá feliz por estar vendo você. O retorno às aulas foi sensacional, porque na hora que eu cheguei na sala de aula, todo mundo falando meu nome, com vocês também, falando o nome, né, conversando, perguntando como que foi. E aí chega o final de semana, sente aquele vazio. Eu não tive muita opção não, Claudião.
Igor, eu sou de uma família extremamente simples, muito simples, e eu tive professores da área de humanas que me inspiraram pra caramba. Eu acho que todo mundo que é de humanas teve algum professor foda, alguém que foi inspirador, e aí na hora que você viu aquele cara ou aquela professora, você falou, meu, eu quero ser igual. E eu tive primeiro uma professora no ensino fundamental, no ensino médio, que me inspirou pra caramba. Tive professores no cursinho, porque é ali que muda, né? Quando você chega no cursinho. Sim. Eu sou de uma... Bom, nós somos da geração que o cursinho bombava. Sim. Você chega no cursinho, você vai dar um show, você fala, não, eu quero ser desse jeito. Então, eu não me lembro, na minha vida, desejo de querer fazer outra coisa. Eu sempre quis ser professor. E a graduação na universidade pública, para mim, foi um salto gigantesco, porque eu não tinha condição de pagar, cara. Eu era boia fria, trabalhador rural mesmo, boia fria. E aí, de repente, eu tô na sala de aula, trabalhando como professor, realizando o meu sonho. Aí o aluno chega para mim e fala assim, professor, como que você tá feliz 7h15 da manhã? Eu falo, cara, você não sabe nada, velho. Você não tá ligado o que eu fiz na minha vida já. Você não tá ligado, cara, o que eu fiz. Entendeu? Então tá aqui pra mim é maravilhoso. Não, tem muita coisa pra falar. Eu vou deixar isso é uma lição de vida, né? Igor, então, mas veja bem, nós estamos discutindo que está mais difícil você encontrar jovens que têm buscado essa nossa área, principalmente. E você, como o mais novo, né, cara? Tá vendo? Eu sou o jovem aqui. Você é o mais novo, a gente vai considerar isso. A gente vai considerar que você é o mais jovem. A minha memória é mais recente, né? Você é o nosso bebê aqui da turma. Mas assim, você mais jovem, você optou por essa área, né? Você, o que te levou, o que te convenceu? Professor, eu diria que a experiência, né? Esse empírico foi fundamental para mim. Porque, assim como o professor Carlos, vem de família humilde também, e eu posso dizer com orgulho que eu fui o primeiro da família a fazer uma graduação. Acho que o professor Carlos deve ter sido o primeiro também. A gente vai rompendo as barreiras. E aí, professor Carlos, foi o seguinte, professor Carlos e professor Cláudio, né? Eu entrei no meu ensino médio em 2010, há 13 anos atrás, e sem saber o que eu queria. Mas eu tive contato com professores da área das humanas que passaram para nós um júri simulado. A galera que gosta aí de debate, júri simulado é sempre muito bacana. E eu fui o famoso promotor daquela situação e eu consegui fazer um trabalho muito legal. E aquilo me fascinou. E na época tinha um promotor aqui que era chamado Vildomar, e a gente foi, ele recepcionou a gente dentro do seu gabinete e nós assistimos a um júri verdadeiro, eu lembro até hoje, que era um senhor que tinha cometido um assassinato contra a sua ex-esposa, não sei o que. E aquilo me fascinou. A área do direito, eu falei assim, já sei, vou fazer direito, eu quero ser promotor. E aí, nos 45 do segundo tempo, quando eu estava estudando no terceiro ano, uma monitoria ali, o aluno chegou e, cara, eu não entendi tal conteúdo. Aí eu peguei e falei, então, deixa eu te explicar. A hora que eu expliquei, ele olhou pra minha cara e falou assim, agora eu entendi. Aquilo desmontou o meu mundo e da mesma forma me reconstruí, já dizendo para todos que estavam à minha volta, já sei o que eu quero fazer, ser professor. Aí depois eu escutei a minha família meio decepcionada, que acontece, pô, você vai ser professor? Tanta profissão pra você ir. Aí você escuta os aí você escuta os comentários, professor vai passar fome. Mas aí, teve um professor que um dia olhou para mim, eu quero mencionar ele aqui, o professor Rafael Pepperman, hoje ele está no Instituto Federal, não sei se vocês conhecem o Rafa, espetacular de português. Professor. E ele falou para mim, falou, Igor, eu acho muito legal a sua decisão, e eu digo para você, não acredite nessas conversas, porque bons professores não ficam desempregados, e bons professores conseguem ser valorizados. Ele colocou aquilo, e eu fui, de certa forma, mentalizando. Olha só que loucura, escolhi primeiro matemática e por uma ironia do destino eu zerei na minha redação e não consegui ser aprovado em matemática, por sorte, graças a Deus, graças ao universo. E aí depois eu fiquei naqueles últimos 6 meses do ano terceiro, eu falei assim, eu quero ser professor, mas do quê? Aí que você falou, que eu não lembrei, quando a gente tem professores fodas que influenciam a gente,
Daniel Marques, o famoso Bodão, não sei se vocês conhecem. Ele foi espetacular e eu olhei assim e falei, cara, eu quero ser professor de história, de sociologia, de filosofia, e ele era um grande espelho para mim. E aí, né, não teve outra, fui fazer vestibular de história, passei bem colocado em segundo. Era uma época, professor, e voltando ao assunto anterior, que entrava 40, formava 15, 20. E aí fiz uma graduação, enfim, e o detalhe. Ano passado, um professor que me orientou na iniciação científica na Unespar em História e depois o mestrado que eu fiz aqui na Unespar, ele me chamou para participar de uma aula magna ali com os alunos da graduação. De 40 alunos que deveria estar na sala no curso de História, tinha apenas 11 no primeiro ano. Imagina desses 11, quantos que vão se formar? Não, é na entrada. Isso já mostra essa crise da licenciatura, que como o professor Carlos disse, é uma crise que acomete todas essas profissões tradicionais. Então, assim, o que me motivou, e aí não é, parece um pouco de balela, mas o que me motivou, eu não vou ser romântico e dizer que foi o amor, mas com certeza, como diriam os filósofos, né, essa talma, esse espanto de perceber e ensinar é muito gostoso, né? Esse espanto da plenitude que é você escutar de alguém, agora eu entendi, me fez querer ser professor. E hoje eu posso dizer, dos meus alunos de 11 anos até os 17 aí que estão já para se formar no ensino fundamental 2 ou ensino médio, é satisfatório chegar às 7 horas da manhã e escutar. Como que você está animado às 7 horas da manhã, professor? Mas é um prazer muito grande. Você vê aquelas carinhas e essa troca do ensino, da aprendizagem. Aí agora tem metodologia ativa, então você implementa aqui, você traz ali, passa a anotação. E tudo isso vai me fascinando. É claro que eu acredito que a nossa profissão não vai acabar. Eu fico com medo, professor Carlos, do que pode vir a ser os EADs, no sentido de que talvez com reformas educacionais a gente possa ficar até no segundo plano. Mas assim como o professor Rafael me disse, eu acredito muito nisso. Bons professores não vão ficar desempregados e eu tenho certeza que um momento isso pode reverter, porque a máquina ela é muito importante. Nós não somos inimigos das máquinas. Nós temos que ser amigos delas, né? Somos nós os criadores. Mas eu diria que nós que fizemos essa máquina ainda temos esse conteúdo que a máquina não vai conseguir passar para essas gerações. Por isso que eu não me vejo fazendo também outra coisa a não ser sendo professor. Mas assim, o que vocês falaram agora, tanto o Mendes como você, Igor, a palavra que eu percebi que foi constante é inspiração, né? Você teve a inspiração daqueles que eram bons professores e vocês vão ser inspiração para outros. Eu acho que a gente tem que vamos tentar manter esse legado, né? Porque professor, eu acho que eu não posso dizer que ele é insubstituível, mas professor é uma profissão que a gente percebe que as pessoas precisam do contato, né? Sem o contato, e a gente viu isso na pandemia, né? Como foi difícil o aprendizado, ficamos com uma lacuna no aprendizado. Eu não digo só brasileiro, mas eu acho que em muitos países. Nível mundial, né? Então a falta do contato, a falta do afeto, a falta de você falar bom dia, receber o bom dia, eu acho que é uma coisa que não se perde, né? Uma coisa que a gente... Os problemas de déficit de aprendizado para essa geração que estava sendo alfabetizada justamente, logo no estouro da pandemia. Justamente. Tem exemplos familiares assim, de crianças que estavam começando a ser alfabetizadas e veio a pandemia e aí? Você cria não que seja uma apologia à nossa profissão, né? Mas não tem aplicativo que vá substituir uma alfabetização, uma boa forma de se interpretar fatos históricos, textos filosóficos, fatos sociais. Por isso que nós precisamos ainda estar ali, né? A pergunta que não quer calar agora, eu acho que o Brasil quer saber. Claudião perguntou para mim, Claudião perguntou para o Igor. A pergunta que o Brasil quer saber, Claudião. E você? Por quê? É tudo meio parecido, não é muito diferente do de vocês. Ele vai revelar a década, será, professor Mendes? Na verdade, quando eu... Ele vai revelar a década ou não? Foi esses dias atrás.
Eu também um pouco meio parecido, sabe? Fui dos primeiros a entrar numa faculdade, os primeiros a estudar na minha família. Aquela coisa que vocês falaram que para mim, principalmente pela idade, eu sou um pouco mais velho que vocês, só acaba acontecendo naturalmente. Então, eu na realidade, Igor, é meio parecido, eu era apaixonado pelo direito. E na época, o direito, a gente não tinha o direito em Paranavaí e tinha outros cursos. E alguém falou para mim, se você fizer geografia ou história, depois quando vir o direito, você vai poder... Meio caminho andado. Meio caminho, algumas disciplinas você não vai precisar fazer. Eu falei, boa ideia. E comecei na FAFIPA, que hoje é a Unespar, né? E a geografia. E naquela época a geografia ela era assim, era 1 ano e meio de geografia, 1 ano e meio de estudos sociais e 1 ano e meio de especialização em geografia. Você se formava com licenciatura curta, depois a plena, né? E aí foi, só que você vai estudando, você vai gostando, você vai se apaixonando, né? E também tive algumas inspirações da faculdade que me levaram a gostar. E é uma ciência que você discute, que você conversa, que você sabe o porquê, que você sabe o motivo, te torna crítico, te deixa... você não se torna uma pessoa que é levado pela manada, você consegue entender as coisas por trás de alguns motivos. Então, te dá uma educação, né? A geografia, assim como a filosofia e a sociologia, educa de fato o cidadão. E aí, na sala de aula, eu fui aprendendo, fui gostando, fui indo, no começo aos trancos e barrancos, depois você vai aprendendo um pouco mais, vai melhorando, você vai se formatando, vamos dizer assim, né? E estou aqui praticamente, acho que o nosso colégio vai fazer 30 anos em 2025. Né? Então, nós estamos em 2020. Contas você em casa. Mas só que antes eu já trabalhava na educação um pouquinho antes. Não faça essa conta, não há necessidade de fazer essa conta. É uma conta que vai atrapalhar aqui o nosso, né? Mas então é mais ou menos isso. Se você vai se motivando. Se alguém fala assim, como o Carlos falou, cara, entrar na sala de aula, como é que é para você? Você se estressa? Fala, não, eu me desestresso dentro da sala de aula. Exatamente. Ali para mim é um lugar de gostosura, um lugar de me tranquilizar. Eu me estresso fora. Quando eu entro, eu estou em outro mundo, eu estou em Nárnia. A coisa é outra, é muito gostoso para quem ama, para quem gosta, assim como vocês. E eu também estou dentro disso, né? Dessa coisa. Eu gosto, por isso que eu não parei ainda. Porque se eu fosse um cara que eu vou na sala e me estresso, eu vou na sala e fico bravo, vou na sala e faço... Eu já tinha parado, né? Eu continuo porque eu gosto, é o meu local, é o meu refúgio, né? De fugir dos problemas. Ali dentro é um mundo à parte, é um outro mundo, né? Isso é gostoso, né? E a gente vê que a gente tem algo, né? Por essas tem um outro lado, né? Tem um outro lado do rolê também. Porque a gente tem, vamos pegar o Igor, quantos anos de profissão, Igor? Olha, eu me formei professor em 2016 e comecei a atuar já em 2017. Então vai dar o quê? 16, 17, 18, 19, 21, às vezes 6 anos, né? Mas de estágio é desde 2013, então eu completaria 10 anos esse ano. Mas deslocando os estágios com profissão mesmo. Vamos jogar 10 anos de profissão. Eu comecei a dar aula logo quando eu terminei o mestrado. Isso foi em 2013. Então, vamos colocar 10 anos aí também de profissão. 10 anos de profissão, estamos no começo da carreira, estamos buscando o nosso espaço. Financeiramente, foram muitos obstáculos. Tem esse detalhe. Tem esse detalhe que eu acho que é importante falar. Sim. Muito importante. Porque no começo é muito obstáculo mesmo. Porque assim, se você não conhecer, todos nós aqui temos um aspecto em comum, que é a gente dar aula em instituições privadas de ensino. E se você não conhecer ninguém, como que você vai ter a chance de entrar na instituição privada? Eu tive a sorte, cara. Eu fazia mestrado com um cara que hoje assim, é um cara que eu levo a minha vida, meu padrinho.
E ele já estava no mercado há muito tempo, e eu terminando o mestrado, meio desesperado e querendo, pô, eu quero trabalhar, cara, eu quero dar aula. E aí ele falou, vou arrumar aula para você. E aí ele arrumou uma entrevista numa escola lá de Maringá, e eu cheguei todo contente. Era para dar aula, era para dar aula para 6ª série, tá? E eu terminando o mestrado, na minha cabeça eu já queria estar dando aula cursinho. Mas não tinha experiência. Mas a minha cabeça falava, não, você vai ser professor de cursinho, que não sei o quê. Aí eu cheguei lá, fazer uma entrevista para dar aula para 6ª série. E achei que eu ia dar uma aula. Falei, não, vou chegar lá, vou arregaçar. Aula show, puta de uma aula. Aí cheguei, o dono da escola, que era o diretor, falou assim, ó, o professor tal te indicou, então você não vai precisar nem dar aula. Se ele indicou, Bota fé. a gente bota fé. E foi assim que começou, cara. Foi assim que começou. Mas foram muitos percalços aí no caminho, cara. Dificuldade financeira. Não, eu acho que Sabe? esse caminho tortuoso e dificultoso, e com pedras, a gente... Aí eu falo pra você, quando que começou a melhorar pra mim? Começou a melhorar agora. Com 10 anos, que completa 10 anos de profissão, começou a melhorar agora. É diferente, por exemplo, a situação do Claudião percorreu um outro caminho. Claudião tem uma visão empreendedora. Eu tenho a impressão que você sempre teve. Sim, sempre fui por esse lado. Entendeu? Eu tenho essa sensação que você sempre teve essa visão. Sim. Então você percorreu um caminho, hoje você é proprietário de uma escola, além de ter outras coisas. Empreendimentos que você se envolve. Então é uma situação diferente. Mas o amor à profissão, o que você está falando, às vezes a gente não vê o lado financeiro. É claro que é importante, mas se você tivesse olhado só pelo lado financeiro, talvez você não seria mais professor. Eu tinha ficado no caminho. Tinha ficado no meio do caminho. caminho. A paixão pela profissão é que nos permite a gente passar pelos obstáculos, pelos caminhos tortuosos que a gente encontra. Porque senão a gente já tinha deixado. Então, Não, e tinha uma coisa, só não fica à vontade, fica à vontade. Nosso mestre tá doido pra falar. Eu tenho gratidão pra você. Doido pra falar, Eu tenho gratidão. Não, vai ter. é o calor. Você é calouro, Kim, você é calouro. Espera nós. Isso é legal. Mas eu tinha uma. Lá atrás, quando eu comecei na escola, dando aula para 6ª série, eu chegava empolgado. Tem aluno daquela época que lembra, que me vê na rua e fala: ah, você foi meu professor, não sei o quê. Mas eu tinha certeza que ia melhorar financeiramente. Eu sabia. Eu tinha convicção, não sei, cara, era um negócio muito doido. Uma coisa falava para mim: vai melhorar, cara, vai melhorar, não desanima não. Lembro que na sala de professores uma vez, porque essa escola tinha fundamental e o médio. E os professores ficavam na mesma sala. E os professores do médio são sempre muito mais valorizados, né? E aí eu, conversando com o professor do médio, inclusive é um professor que nós conhecemos aqui, trabalha com a gente. E aí eu meio que falando para ele: ah, cara, complicado, né? Financeiramente. Pô, eu gosto muito do que faço, mas financeiramente tá difícil. E ele falou assim para mim: ó, 2 coisas. Primeiro, você tem que ser um professor de excelência. E a gente estava discutindo sobre metodologia, como chegar para dar aula e tudo mais. Ele falou: ó, o seu quadro tem que ser o seu PowerPoint. Porque eu lembro que na época a discussão era: vai usar PowerPoint, vai usar quadro? Ele olhou para mim e falou assim: não, o seu quadro tem que ser seu PowerPoint. Você não pode depender desse recurso. Você tem que chegar e deschavar no quadro. Você tem que ter um quadro bom. E eu guardei isso até hoje. Outra coisa que ele falou: espera 10 anos. Faz isso, dá seu trampo, mostra seu trabalho. 10 anos, a gente volta a conversar. Eu voltei a conversar com ele, eu falei para ele dessa história no começo do ano, porque eu dei carona para ele, pra gente vir aqui. A Parnavaí. A gente é de Maringá. E eu falei: professor, você lembra daquele dia? Ele falou: cara, eu não lembro. É porque os professores do fundamental eram meio insignificantes, entendeu?
A gente já passava despercebido. Tá falando da segunda divisão. Não isso fala aí, assim, eu dou uma fundamental. Que é base, tá? Que é básica, que é alfabetização, que é base mesmo, que vai dar a base para o cara chegar no médio e ter um ensino de qualidade, entendeu? Que deveriam ser muito mais valorizados. Mas todas as coisas que ele falou para mim, eu falei, cara, você falou isso para mim e realmente eu guardei muito. E ele falou, pô, cara, eu falei isso, que massa, que bom que você guardou e que bom que as coisas deram certo. Mas eu não lembro. E aí, Igor? Não, é que vocês estão falando dessa história boa e o começo de todo mundo é tortuoso. Mas, professor, eu não vou dar uma aqui de ler sua mão nada, mas tem uns lances assim que parece que quanto mais você acredita, mais você encontra meios para alcançar. Então, quando eu quis ser professor, eu sabia dos riscos que eu estava correndo. E, assim, amo minha família. Mas o meu pai disse um negócio para mim: homem com 18 anos trabalha. Eu falei, então beleza, saí do ensino médio e arrumei um trampo. Pô, salário de 700 conto naquela época. E com um mês de trabalho chegou o professor Renan, que me orientou na iniciação, orientou no mestrado, e falou assim, cara, vamos fazer pesquisa. Aí cheguei no meu pai e falei, pai, eu acho que eu vou sair do trabalho. Ele, não quer, você não vai sair do trabalho não. Eu falei assim, não, eu quero fazer pesquisa porque eu quero fazer mestrado. Eu sei que a graduação hoje é muito pouco, para atrair especialmente as escolas. Já pensando em network, por exemplo, você tem que ter uma formação apresentável. E aí, como é que faz esse negócio? Daí eu falei assim, bom, eu vou fazer iniciação científica. Aí eu consegui uma bolsa e falei assim, pô, vou atrás de estágios. Que for pintando, for. E na graduação, professor Carlos, eu consegui ter uma renda muito legal de estágio, bolsa, mas você não parava também. Estágio 30 horas, tinha que fazer relatórios, apresentar, ir para congresso. E no meio da ainda serviu em tiro de guerra. Caramba. Um ano serviu em tiro de guerra. Sou cabo, reservista de segunda categoria, mas não é série bem, professor. Não é série bem. Mas esse percalço, quando eu saí da graduação, surgiu a oportunidade de fazer uma seleção, acho que pode falar o nome, é o SESC. Aqui, o SESC, né, que é uma instituição sem fins lucrativo. Eu consegui fazer a seleção, um amigo me indicou que trabalhava lá e eu fui aprovado. Então, professor, saí da faculdade empregado. Pô, um salário legal. Isso era surpreendente. Eu acho que eu ganhava mais que meu pai ainda, pra você entender. Meus pais são separados, eu ganhava mais que ele. Então era algo assim surpreendente. Então eu consegui criar um padrão muito bacana de vida. Já saindo da faculdade. Só que a gente tem que passar por uns percalços, né, professor? Claro. Por mais que a gente reclame do aspecto financeiro, se a gente for parar para analisar em realidade de Brasil, sim, que uma parcela significativa, inclusive a maioria da população brasileira vive com no máximo um salário mínimo, nós estamos em uma posição relativamente confortável. Mas aí o professor falou que tem muita razão. O professor Carlos falou, a gente acreditar que os meios vão acontecer. Em meados de 2019 eu queria fazer o mestrado. Aí eu cheguei na época, o gestor falou assim, cara, quero fazer um mestrado e tal, né, da empresa que eu trabalhava lá. Eu falei assim, pois bem, se você quiser fazer o mestrado, eu apoio. Só que você tem que pedir as contas. Por quê? Um salarião, né, assim, salarião, né, uns 4 salários mínimos, eu acho, sei lá, naquela época. Eu falei, mas era algo enorme, pô. Eu falei, como que eu vou abrir mão? Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou tentar uma bolsa no mestrado e eu toco batera. O professor já sabe, o professor Carlos também. Eu falei assim, eu vou fazer o tanto de cachê que for preciso, final de semana, mas eu vou fazer esse mestrado. E aí consegui a bolsa e dali fazer cachê, mas todo mundo, professor, me chamou de louco. Como que no Brasil em 2018 para 2019, eleições, instabilidade, divisão política, desemprego bater na porta de muitos brasileiros, como que você vai abrir mão de um trabalho de carteira assinada, bonitinho, porque para pobre é assim, né, professor Carlos? O sonho do pobre é ter um trabalho de carteira assinada. Pelo menos eu fui educado assim, a gente não tinha essa visão empreendedora, né? Mas eu acreditei, falei, não, vou. E por incrível que pareça, com um ano de mestrado, né, são 2 anos, eu recebi um telefonema da escola que eu trabalho hoje. Falou assim, olha, a gente tá, um professor indicou, e aí eu quero agora fazer menção, porque ela é nossa colega, professora Karina, a professora Karina de espanhol, que dá aula de geração.
Ela havia me indicado nesse colégio, e aí ela falou assim, ó, estão precisando de um professor de história lá para fazer um cursinho. Falei, joga para mim. Trabalhei nesse cursinho, que era duração de um mês, igual o professor falou, aquela questão de você ter excelência, de você procurar fazer o que tem que ser feito. Passou mais uns meses, fui fazer uma entrevista de emprego, graças à indicação da Karina. Olha que loucura. E, quando menos esperei, fiz os processos seletivos, fui aprovado com mais ou menos 33 horas nessa escola. Pô, pra mim foi assim o ápice da carreira. Eu lembro que eu saí correndo, fui no mercado, comprei uma champanhe, chamei minha família e estourei uma champanhe. Você tem que comemorar. Comemorei com a minha família. Eu falei assim, cara, é um ápice. É uma conquista, cara. Tem que ser comemorada mesmo. Comemorei tanto e as coisas vai dando certo. Que a Karina, eu falo que a Karina, ela abriu as portas para mim. Trabalhando no colégio do professor Claudião, vamos falar o nome, né? O Nobel. Ela vai lá e me indica também. Aí eu recebo um telefonema. Olha, temos umas aulas aqui. É o professor que estava, ele vai ter outros compromissos. Você topa? Eu falei, agora. E tá aí, já vai fazer 2 anos de instituição também. Legal. E cara, então assim, eu nem levei currículo, nem pra escola que eu tô lá, nem agora, porque eu digo assim, ó, o Papa Francisco, gosto muito dele, ele fala, estamos para construir pontes, não para levantar muros, porque o muro divide e a ponte une. Então, como o professor disse que o seu orientador fez essa ponte, essas pontes são fundamentais. Sim. E assim, não só para a licenciatura, mas para todas as profissões, advogado, médico e até mesmo para quem despreza a formação superior, para os empreendedores. Não, mas isso aí é real mesmo, porque tem pessoas que você vê, são excepcionais do ponto de vista técnico na profissão, mas são incapazes de estabelecer laço. Exato. Pessoal, vocês estão vendo que se a gente for, vai até amanhã batendo Se papo. deixar. E você viu que o nosso mais novo conversa. Gosta, ele gosta. É mais conversador. Gosta de falar. Vamos. Então, eu queria, para a gente encerrar esse nosso primeiro programa, eu queria que vocês deixassem um conselho para aqueles que querem ser professores. Pode ser começando pelo Mendes. Vou começar por mim, porque é o seguinte. É o seguinte, já passei por várias escolas em que alunos chegavam para mim e falavam assim, professor, eu quero ser professor. Mas eu cheguei, de repente, em casa e aí eu tive uma resposta que não foi muito agradável. Por isso eu sempre incentivo. Você quer ser professor? O aluno chega para mim e eu falo, é isso mesmo que você quer? Porque você tem que refletir, você tem que falar assim, peraí, você vai ser professor, você quer fazer um curso de licenciatura, você vai ter que dar aula. Você vai ganhar a vida dando aula. É isso que você quer, você tem que colocar na balança. É isso que você quer para a tua vida? Porque, irmão, se é isso que você quer para a tua vida, mergulha. Tem amor, né? Tem paixão. Vai. Tesão. Vai, cara. Mergulha. Vai com tudo. Entendeu? É o que eu sempre falo. Eu nunca desanimo um aluno meu que chega e fala que quer fazer curso de licenciatura. Eu sempre incentivo. E aí, Igor, que conselho que você daria para um jovem que diz, olha, você disse tudo. Você tem que incentivar. E, além disso, né, incentivar, eu acho que a palavra, não é que eu estou numa fase assim de energias, não, mas acreditar e, acima de tudo, você estabelecer essas pontes. Porque isso para mim foi fundamental. Então vai fazer licenciatura, primeiro, não pense que é só sala de aula. Você vai fazer licenciatura, você vá para congresso, estabeleça ponte com os seus professores, procure fazer iniciação científica, porque tudo isso é o que vai garantir para você que assim que a sua graduação se findar, você esteja ali muito mais próximo de alcançar postos de trabalho. Então, é esse acreditar e desenvolver em si mesmo, certo? Essa capacidade de construir pontes. Então, por exemplo, eu estou aqui com 2 referências que eu, aos meus 28 anos, não imaginava ter essa possibilidade de estar com vocês. Mas isso foi possível graças às pontes. Pontes que foram construídas ao longo ainda, desde o meu ensino médio, porque a Karina foi minha professora. E ela já enxergou em mim algo além. E é por isso que incentivar os alunos para que eles possam
ser e crescer na vida, eu acho que é o grande caminho. É isso aí, galera. Então, hoje nós tivemos o nosso primeiro podcast. Espero que você tenha gostado e nós vamos ter mais. E esses outros, nós vamos ter temas específicos. Aqui foi mais para a gente se apresentar e mostrar quem são as pessoas que vão falar para você a respeito dos temas, né? Professores que estão na área, professores que atuam já há mais de 10 anos, como eles falaram. A gente tem eu que sou mais velho, o Carlos, tem um novinho, né? O novinho está aqui, conversa, hein, Carlos? Novinho conversa, fala. Então nós vamos estar aqui em breve, né? Mas dá um like se você gostou, dê opinião e você dê também para nós sugestões de assuntos. Nós temos vários temas, podemos discutir qualquer tema que você achar pertinente, né? A gente vai discutir aqui qualquer coisa, tá? Beleza? Tamo junto, um grande abraço. Valeu, pessoal! Valeu, galera! Aê!